Boa noite, meus amigos. Iniciando a nossa live das quintas-feiras, no nosso projeto de encontros com o Clínico Geral. Hoje nós vamos falar sobre um sintoma que é um sintoma até certo ponto comum, e na maior parte das vezes muito alarmante. É a queixa de dor no peito, né? Ou dor no precórdio, que é essa região aqui, precórdio que fica na frente do coração, ou também chamado de dor precordial, né? As pessoas se assustam com justa razão, porque sabem que atrás dessa região está o coração, e boa parte das pessoas já sabe que a causa mais comum de morte no mundo ocidental depois de 35, 40 anos, principalmente morte súbita, é o infarto agudo do miocárdio. Então, uma dor nessa região anterior do peito sempre causa perplexidade, preocupação e alarme. É importante comentar que a intensidade da dor não tem correlação com a gravidade. Você pode ter uma dor no peito extremamente forte, violentíssima, e a causa ser uma coisa mais simples, sem maior preocupação em termos de prejudicar a saúde e a vida do paciente. E às vezes você tem uma dor discreta, um incômodo no peito, e às vezes a pessoa está apresentando um quadro cardiorrespiratório grave, alarmante, e o sintoma não é um sintoma tão violento assim, que às vezes faz com que a pessoa nem vá procurar socorro médico. Então nós vamos dividir a causa dessa dor no peito entre as várias possibilidades que podem acontecer. Não é para dar diagnóstico para ninguém, é apenas para orientar o paciente quando é que ele deve procurar logo socorro médico, não deixar a coisa seguir, quando pode ser uma doença importante que esteja cometendo isso. As dores da parede torácica, né, você tem a parte de fora do tórax, né, que compreende a parte muscular, as costelas, a parte óssea, o osso externo, as cartilagens costais, você tem também os tendões. Então, existe muita dor precordial no peito que é causada, que vem dessas estruturas. Uma das muito comuns é a costocondrite, traduzindo, é uma inflamação de uma cartilagem que fica aqui entre a junção da costela anterior e o osso externo. Aquele é um material cartilaginoso, né, como o próprio nome diz, é condros que vem de cartilagem, daí costocondrite, e isso dá uma dor muito forte, costuma acometer mais o sexo feminino, e costuma acometer nos períodos de clima frio, e muitas vezes acorda o paciente de madrugada, é uma hora conhecida, né, uma hora muito ruim para o paciente, acorda de madrugada com uma dor no peito, às vezes é intensa, e aquilo provoca uma perplexidade, uma preocupação justa. Outra coisa é uma contratura muscular, esse músculo peitoral aqui na frente, um músculo importante aqui do tórax, pode ter sido exercitado durante o dia, de uma maneira anormal, mais intensa, e durante o dia a pessoa não sente nada, de noite, com o ar mais fresco, às vezes dormindo com ar-condicionado, aquele frio no local onde houve uma trauma muscular, pode produzir uma contratura muscular e acordar a pessoa com muita dor também, e é uma dor às vezes que é importante, né? Outra causa de dor precordial é uma dor neurocutânea, dessas a mais comum é o herpes zoster, que é o vírus do cobreiro, como se chama no interior do Brasil, ou varicela, e ele produz uma dor violenta, às vezes na parte anterior do tórax, na parte lateral, mas pode dar na frente também, e a pessoa faz exame, faz eletrocardiograma, raio-x, tomografia de pulmão, examina, o médico examina, não encontra nada, já é normal, fica aquela perplexidade, a dor continua, é intensa, até que daqui a 4, 5 dias surgem as lesões cutâneas típicas do herpes zoster, que quando um dermatologista, um clínico, um cardiologista, um gastro que atende o paciente, ele vai logo matar o diagnóstico, dar a medicação adequada para matar o vírus. E esse é um exemplo de que uma dor muito violenta numa região preocupante, não é que a doença seja uma doença desprezível, uma doença que às vezes acomete, sofre muito o paciente, mas não tem as consequências, a morbidade de um infarto agudo do miocárdio. Causas digestivas, uma das mais comuns é o refluxo gastroesofágico, né? O ácido volta do estômago para o esôfago não foi feito para receber ácido, e a presença do ácido no esôfago, da azia, queimação, às vezes dá um espasmo de esôfago, que é uma dor muito forte,
dor violenta aqui no meio do peito, irradiando por meio das costas. Um exemplo, quem já passou por essa experiência sabe, você está chupando uma pedra de gelo e às vezes, inadvertidamente, você engole aquela pedra de gelo. Ela desce dando uma dor violenta, porque o contato da mucosa do esôfago com aquela objeto, aquela substância com a temperatura muito baixa, que é o gelo, né, provoca uma reação espasmódica. Então ela desce daquela dor, dura alguns segundos, é muito desagradável, irradia para as costas, daqui a pouco, quando ela chega no estômago, o esôfago vai bem relaxante e aquilo passa. É uma coisa realmente muito desagradável, quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. A vesícula biliar, quem tem cálculo de vesícula pode ter uma crise de vesícula, uma cólica, uma inflamação, uma infecção aguda de vesícula, mas às vezes a dor fica do lado direito do abdômen, na parte de cima, na altura do fígado, mas caprichosamente, às vezes ela se irradia para o meio do peito, para a região precordial, dando uma dor realmente que confunde com dor de infarto. Então, o médico sabe disso e vai examinar o paciente e fazer o que for necessário para definir se é esse o quadro ou não que está acontecendo. Outras pessoas que sofrem de distensão de estômago, gases, né? Pessoa que come muito rapidamente e depois de refeições volumosas, pode haver uma dilatação da câmara de ar do estômago, que fica na parte alta do estômago, logo embaixo do diafragma esquerdo, e aquela distensão comprime a região precordial, dá uma dor, realmente um desconforto muito grande, muitas vezes com uma eructação forte, um arroto, elimina um flatus, um gás por baixo também, pelo ânus, e aquilo dá um alívio, a dor passa, e às vezes a pessoa não precisa procurar médico, já sabe que comeu muito, deve ser alguma coisa digestiva. Causas respiratórias, né? Uma das mais importantes é a embolia pulmonar, que é uma doença que é risco de morte. A pessoa solta um trombo, um coágulo, principalmente de uma veia das pernas, ela vai parar dentro da artéria pulmonar, produzindo uma dor violenta, com tosse, muitas vezes carro de sangue, e tem que ser visto logo, porque isso é uma doença muito importante que pode levar à morte até. As infecções pulmonares, principalmente as pleuropneumonias periféricas, né? A pneumonia periférica, a inflamação atinge a pleura, que é aquele revestimento do pulmão, que é muito enervada. Então, produz muita dor, principalmente quando a pessoa tosse ou quando respira fundo. Isso é associado com febre e tudo. O diagnóstico já fica levado para o lado respiratório, mas pode dar uma dor muito forte também, que assusta a pessoa. Finalmente, a parte circulatória, que a gente vai dar mais ênfase, que é a parte do coração, né, dos vasos, né? Fazendo um comentário rápido, que a pressão alta, a crise hipertensiva, costuma dar mal-estar, visão borrada, dor na nuca muito forte, né? Mas muitas vezes dá uma opressão precordial, uma pressão do peito muito forte, que aquele é o sintoma principal. Às vezes ele vai ao médico, a pressão está muito alta, ele toma medicamento de emergência para baixar a pressão, aquela dor passa. Em geral, a própria crise hipertensiva justifica esse quadro. Mas o mais importante é a dor da insuficiência glotariana, né, que pode ser uma angina do peito, tem uma dor por falta de irrigação no músculo cardíaco, né, você tem uma obstrução parcial da artéria coronária, que dá uma dor que em geral aparece com esforço, com emoção, com exposição ao frio, que leva alguns minutos e passa. E a outra dor é a dor forte, essa dor do peito, né, que pode ser de várias maneiras. Tem o quadro clássico e tem o quadro atípico também, então não adianta ficar dando descrição clínica, né, porque a nossa ideia aqui é que o paciente tenha, que a pessoa tenha ideia, a percepção do que é a importância dela procurar um socorro médico ou o seu médico para ser atendido logo, né. Então essa dor, se surge uma dor no peito, que ela é forte, ela não passa em 10, 12, 15 minutos, associada em geral com náusea, com suor frio, irradiada para a região da mandíbula, aqui para o queixo, ou para o ombro esquerdo, eu estou sendo visto ao contrário, então o ombro esquerdo, esse aqui é o ombro esquerdo, ou o braço esquerdo, então isso precisa procurar imediatamente o socorro. Realmente, mas se você tem mais de 40 anos, se você tem história de familiar de doença cardíaca, coronariana, né? E o conselho é muito melhor que você vá ao hospital, a uma emergência, e você seja um falso alarme, você faz o eletrocardiograma, fazer esse símbolo cardíaco, fique em observação, pode ter sido nada grave, do que você apostar
sem saber, tem como leigo saber se isso é um quadro grave ou não, porque o infarto mata nas primeiras 3 horas, desde o início da dor, e a causa de morte dessas primeiras 3 horas é a arritmia cardíaca. Que se a pessoa estiver no hospital, numa sala de emergência, num CTI cardíaco monitorizado, essa arritmia é vista imediatamente pelo staff daquele setor e corrigida imediatamente, que seria a causa de morte daquele paciente. Então você diminui brutalmente a morbidade, que é a incidência de complicações, e a mortalidade dos pacientes que estão no hospital. Então, de novo eu repito, é muito melhor que você, na dúvida, vá. Não deixa para o dia seguinte, não, porque se está com esses sintomas que eu falei, no dia seguinte pode não chegar e pode ser talhos de baixo. Ok? De maneira que vamos encerrando por aqui. Um abraço para vocês aí e um bom fim de semana. Na semana seguinte, na quinta-feira, nós não deveremos ter a nossa live, porque eu vou submeter a segunda cirurgia de catarata e estarei fora de combate aí durante uns 3 ou 4 dias. Então, na outra segunda-feira, vai ser dia 10 de outubro, de novembro, perdão, nós vamos então anunciar o tema para a próxima live. Um abraço para todos aí, até lá.